Continuando a nossa exposição e mantendo, de uma certa forma, um caminho de exposição, sempre lembrando que a metodologia heideggeriana tem um símbolo, quase um símbolo, em que ele chama de Holzweg. Holzweg são caminhos de mato. Tu tem uma floresta inexplorada e tu faz uma trilha, e é claro que tu tem que voltar sobre essa trilha para o ponto que tu saiu. De repente essa trilha pode levar a lugar nenhum, como pode se transformar numa grande via de trânsito, no caso, o tráfico do pensamento. Eu gostaria de, nesse ponto, e novamente pedindo permissão para ler, referir o que diz Capra e Luisi. Como discutimos na introdução, tem ocorrido uma tensão entre duas perspectivas, o estudo da matéria e o estudo da forma. Ao longo de toda a história da ciência e das filosofias ocidentais, o estado da matéria começa com a pergunta: do que é feito? Do que é feito renda? Do que é feito mercadoria? Do que é feito receita? E o estudo da forma, a pergunta é: qual é o padrão? São duas abordagens muito diferentes que estiveram em competição uma com a outra ao longo de toda a nossa tradição científica e filosófica. Então, quando eu estou afirmando que a nossa teoria clássica do direito tributário se afastou da realidade, nós temos aqui uma afirmação de que essa teoria kantiana, que é a teoria do sujeito transcendental, que tem um poder que foi subtraído de Deus, citado lá por Descartes, para transferir para o homem a importância e o poder de dizer o que é verdade. Então, ele simplesmente diz, e afirma isso com absoluta clareza. E aí eu gostaria de citar também, lendo, e pedindo escusas por isso, o Norberto Bobbio, que faz parte da nossa literatura comum quando estudamos o direito, essencialmente teoria geral do direito. Refere Bobbio: querendo referir-nos a textos de Kant, e aí ele pega Kant por inteiro, uma das definições mais claras da metafísica é algo além da física, que não tem nada a ver com o físico. É o que se encontra nas primeiras páginas dos prolegômenos a toda a metafísica. Figura que queria apresentar-se como ciência. Em primeiro lugar, no que diz respeito às fontes do saber metafísico, está implícito não poderem ser fontes empíricas. Aqui ele afirma expressamente o afastamento de Kant da realidade objetal, da realidade concreta. E aí, vamos abrir um parênteses, os nossos kantianos, nas nossas teorias constitucionais tributárias, eles se fundamentam nas suas lições no princípio da realidade, realidade, princípio dos alemães. E Bobbio está dizendo que eles não fazem isso. Os princípios não devem, continua Bobbio, portanto, serem derivados da experiência, porque o saber metafísico é sempre não físico. Ele está falando de Kant. Kant é o fundador, aliás, o cientista que está sendo seguido pela nossa teoria. Pergunte para um deles: não, sou kantiano.
Sim, mas e como é que funciona aí essa questão de Descartes? Bom, eu sou kantiano. Ele não sabe, e a grande maioria dos mestres não conhece a transição do conhecimento de Descartes para Kant. E muitas vezes eles trazem fundamentos cartesianos inspirados em Deus para fundamentar essa realidade. Por quê? Porque não conhece a história e não conhece os contextos em que esses cientistas atuaram. E eu não estou criticando os cientistas. É o que podia se fazer na evolução da ciência naquele tempo. Então, a nossa ideia é trazer esse tema e trazer o testemunho, no caso de Bob, que está dizendo que a experiência está fora da hermenêutica jurídica, porque ela está posta exclusivamente na metafísica. Então, a fonte da física verdadeira, nem o interior, que é a base da psicologia empírica, não podem constituir qualquer fundamentação. Mas o Geraldo Ataliba era kantiano? Nesse ponto, nós temos que considerar que a integração real, material, na obra da ciência fenomenológica requer uma interpretação justificada a partir de uma hermenêutica também fenomenológica. Eu tenho que integrar no âmbito da formação dos conceitos os fenômenos. Não se trata aqui de combater alguma coisa além da necessidade de se juntar o conceitualismo ao fenômeno e fazendo que o conceito seja ordenado a partir da realidade do fenômeno. Renda é renda. Os beduínos sabiam que era renda. Todos os anos eles sabiam quantos camelos eles tinham a mais ou tinham a menos, se tinham prejuízo ou tinham lucro. E isso faz mais de 4.000 anos. Renda é aumento de patrimônio. Será que a gente não sabe calcular o aumento do patrimônio que se teve num ano ou num determinado período? Será que esse conceito, como disse o Supremo, é relativo? E o legislador pode dizer o que é renda? Essa é a pergunta. Então, como é que se resolve isso? Nós temos aqui a lição de Capra e Luiz. Eu estou utilizando esses dois cientistas para manter uma coerência expositiva aceita nas universidades do mundo moderno. Intencionalmente, eu não estou trazendo outros, justamente para manter a coerência que eles têm nas obras dele. E que são respeitadas. E trouxe como um aconchego de justificação Norberto Bobbio, que está numa situação afirmativa paralela, mas no mesmo sentido. Aqui voltamos a ouvir o que disse Capra e Luiz. Como discutimos na introdução, tem ocorrido uma tensão entre duas perspectivas, o estudo da matéria e o estudo da forma, ao longo de toda a história da ciência e da filosofia ocidentais. O estudo da matéria começa com a pergunta do que é feito. E aí a pergunta, retornando a esse texto já exposto, o que é feito tem uma estrutura específica, e essa estrutura específica da realidade constitui um sistema. E esse sistema não é imaginário. As articulações do que é uma casa, elas se articulam entre si. E depois de haver a articulação sistêmica, se verifica se há uma casa ou não. Agora, eu não posso imaginar uma casa e dizer que aquilo é casa sem considerar essa articulação sistêmica. E aí, voltando ao texto exposto, é assim, o sistema é a base fundamental daquilo que a realidade nos traz em concreto. Então, o que nós queremos
expor, repetindo matéria porque ela é importante, dizendo que nos mesmos autores eles afirmam que neste ponto é que começa a se integrar a teoria da complexidade. Eles afirmam o seguinte: além da teoria da complexidade, os cientistas terão de aceitar um novo paradigma, o reconhecimento de que a análise da experiência vivida, isto é, dos fenômenos, tem de ser parte integrante de qualquer ciência da consciência. Eu não posso afirmar as coisas unicamente a partir da minha consciência, a prioristicamente. Eu penso assim. No momento em que eu afirmo e repito, eu penso assim, sem fundamentar, eu estou implicitamente pedindo, acredita em mim. E a opção é minha, sentada na frente de um mestre, acreditar nele ou não. Mas eu também tenho o direito, que me brota já desde as linguagens, do estudo das linguagens, reafirmada por Peirce e Creus, no sentido de que o que fala tem que demonstrar. Então, eu tenho o direito de não acreditar, de acreditar depois de demonstrar. Vamos adiante. Qualquer ciência é da consciência. Aliás, desculpe, uma parte de qualquer ciência é da consciência. É claro que é da consciência. Como Varela e Scheer argumentam, isso equivale a uma profunda mudança na metodologia, que muitos cientistas cognitivos estão relutantes em abraçar, e que se encontram na própria raiz do problema difícil da consciência. O que esses autores querem dizer? Depois de que se arraigou na consciência, na minha forma automática de pensar, é muito difícil eu ter que mudar a forma de concepção. Eu vejo qualquer coisa, eu busco nas minhas vivências o significado. No fundo da minha consciência e das vivências, por semelhanças, eu busco saber com que eu bati. A consciência, no inconsciente, ela organiza automaticamente os elementos que estão lá e que indicam qualquer coisa. Não, isso aqui é um animal tal. Devolve essa computação da consciência para um âmbito da formação do significado. Depois disso, vem a palavra que espelha aquilo que o significado encontrou. Então, o tráfico um conhecimento de determinado objeto, ele tem ida e tem volta, mas quem decide é o que está armazenado no fundo de nossa consciência. Imaginam isso na cabeça de um juiz. Ele lê um processo e já sabe o que vai decidir, depois ele vai ler a justificação da lei. Por isso que nós temos a grande maioria das decisões pré-formadas na cabeça dos julgadores. Eu acho que essa é uma matéria muito sensível que terá que ser estabelecida. E como é que ela pode ser contornada? Unicamente por uma confirmação de uma metodologia firmada em paradigmas específicos que devem ser consagrados nas definições. Aí nós temos uma definição. Eu não posso dizer que essa vacina é boa. Eu tenho que demonstrar, dizendo que tantos e tantos um percentual que a ciência aprova foram vacinados e eles não se contaminaram depois. Eu posso dizer que ela é eficiente. Agora, chegar e dizer, olha, eu acho que é boa, mas por quê? Agora, isso muda no direito, onde eu estou preso à realidade estabelecida na Constituição, tais como lucro, receita,
patrimônio? Não. A linguagem é performativa e ela tem que continuar performativa. E nós vamos continuar, então, nas próximas lições, trabalhando sobre aquilo que a linguagem tem mostrado como forma de comunicação. Umas transmitindo meros pensamentos, conversas de bares, algumas situações mais concretas, mas que são absolutamente diferentes da ciência. Senso comum é uma coisa. Bom senso, quem sabe um pouco mais. Mas ciência é coisa muito mais séria do que isso e requer muito mais esforço para ser estabelecida. E a ciência só se torna ciência na medida em que o grupo de estudos dos cientistas concordam que aquele é o caminho metodológico para estabelecer o que é verdade. Não existe nesse ponto qualquer ideia singular. Existem paradigmas que devem ser postos e aprovados pela comunidade científica. Uma vez afirmados pela comunidade científica, se transformam em paradigmas e aí se transformam em metodologia. Antes disso, não há ciência. E aí a pergunta, temos ciência jurídica tributária no país? Desse ponto vamos partir nas próximas intervenções. Nesse ponto encerramos por hoje e estimamos que vocês tenham gostado e que sugerimos que sejam consultadas todas as nossas intervenções anteriores, porque elas fazem parte da exposição que nós ora encerramos, bem como constituem o plano de base da continuidade nas nossas exposições. Até a próxima!